Aleluia. Porque isso vai ser importante, vai servir para cada dia da sua vida. E você vai poder compreender muito bem que isso é de fundamental importância na sua vida. Tem a posição que você tiver, não estou falando a respeito de posição social. Deus pode usar o iletrado, como usou Pedro é iletrado. Muitas vezes nós recebemos mensagens provenientes de Deus através de uma pessoa que não é culta, através de uma pessoa que tem pouquíssimo estudo. E Deus vai usá-la. Por quê? Ela vai estar cheia do Espírito Santo, ela vai estar íntima de Deus, e Deus vai usar essa pessoa. Então Deus não está olhando para isso. Amém? Não está olhando. Deus está olhando para o teu coração. Ele não vê a aparência como vê o homem, ele vê o coração da pessoa. Glória a Deus. Ah, mas então não é importante estudar? É importante estudar. Mas, olha só. Ok, Deus preparou muitas coisas, ferramentas, e as ferramentas também, no que diz respeito a uma universidade, a um estudo, também são importantes, porque você muitas vezes vai precisar lá para o país aonde você irá. Muitas vezes, se você estudou medicina, Deus vai te usar nessa área, como por exemplo, usa lá o Dr. Leandro, mas ele é cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo um cirurgião plástico, ele fala do amor de Deus, e ele fala porque ele está revestido de poder, e é diferente. As pessoas são tocadas. Quantas pessoas Deus pode alcançar através da vida dele? Você poderá ser um empresário, vamos falar agora um pouco disso, um empresário muito mais forte, muito mais próspero para o reino de Deus, se você for revestido de poder. A tua empresa, ela poderá ser muito mais impetuosa, vamos dizer assim, nos negócios, e muito mais próspera, muito mais lucrativa, se você for revestido com o poder do Espírito Santo. Amém, amados? Isso é um fato. Então vamos lá. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha o que Jesus está dizendo. Quando ainda estava convosco. Ele não estava com eles? Aqui, quando ele falou isso? Mas quando ele estava antes da ressurreição, quando ele sentia calor, fome, frio, angústia, chorava, quando ele tinha que comer, ele tinha fome, como ele estava como um de nós, como um homem que precisa fazer todas as coisas e sente todas estas coisas. Amém, amados? Eu não estou falando de consciência, ele não perdeu a consciência, mas eu estou falando como o homem sente as coisas aqui, e todas as coisas que ele sofre, e tudo isso. Ele sente dor. Ele não estava mais nessa condição. Então ele está dizendo assim: quando estava convosco como um homem. Amém? Amém. Como um de vocês. Eu falei a respeito disso com vocês. Só que vocês não estão se lembrando. Mas eu quero dizer, eu falei, eu disse estas palavras. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Naquele momento, abriu os olhos espirituais deles. E eles começaram a entender que aquilo que até então eles não entendiam. Estava uma coisa obscura ainda diante deles. E disse: eis o que está escrito, o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. Em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Comissão que ele estava dando para eles. Olha, vocês vão pregar em todos os lugares. Vocês vão ministrar a palavra. Todos os povos irão saber do que aconteceu aqui. Todos os povos saberão dessa salvação. Todos os povos saberão do poder do evangelho e conhecerão as coisas dos céus, porque vai ser necessário que este evangelho seja pregado entre todas as nações. Aí virá o fim. Ele falou isso lá em Mateus 24, versículo 12. Então o que ele está dizendo, vai ser pregado, vai começar por Jerusalém.
envio sobre vós a promessa de meu pai. Veja, a promessa não era dele, a promessa era do pai. O pai já tinha falado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, várias vezes, através dos profetas, dos reis, dos patriarcas, que viria o Espírito Santo. Por isso que ele disse, a promessa do pai. Não é a promessa minha, mas a promessa do pai. Amém? Estão entendendo aqui? Ele falou, e é uma verdade, realmente. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha, vocês vão pregar em todos os lugares. Vocês vão ministrar a palavra, mas tem uma condição, vão esperar. Vocês vão esperar o Espírito Santo, que é a promessa do Pai. Vocês vão ter que esperar, porque não vai dar para fazer qualquer missão, conforme eu estou dizendo para vocês, se vocês não forem revestidos de poder. Era uma condição que estava sendo estabelecida. Não vai dar para acontecer a manifestação do reino, a pregação do evangelho, se vocês não forem revestidos de poder. Então tem que esperar. Agora, muitos podem estar pensando, vamos supor que muitos aqui não tenham sido revestidos de poder, ou muitos já foram revestidos de poder, mas começaram a se envolver com tantas coisas, e de repente o Espírito Santo começou a ficar de lado. E ele se sente entristecido por causa disso. Então, mesmo a estes, eu creio que hoje vocês vão ser renovados. E os que não forem, vão ser revestidos de poder, porque é necessário. Ah, mas então, o que eu estava dizendo, mas então eu vou ter que esperar, porque Jesus falou que eles iam ter que esperar, eu tenho que esperar em casa, sentado, para poder exercer este mandato. Eles tinham que esperar lá, mas o Espírito Santo já veio. Ele não tinha vindo ainda, agora ele já veio. Amém? Por isso que eles iam ter que esperar. Agora, quantos dias eles esperaram? Por exemplo, qual foi o dia da morte de Jesus? Que festa judaica que foi a morte de Jesus, o dia da morte de Jesus? Qual foi? Fala alto. Páscoa! Todos sabem, né? Foi na Páscoa, o dia que ele morreu na cruz. Aí ele ficou no seio da terra 3 dias. Amém, amados? Amém. Ok. Só que da Páscoa até o dia de Pentecostes, Pentecostes já fala que é 50, penta, 5, amém? 5 dezenas de dias. Pentecostes, que é uma festa da colheita, festa judaica, que começa a colheita, a inauguração da colheita. Então, Pentecostes, depois da morte na cruz, a partir do dia da Páscoa até o dia de Pentecostes, 50 dias. Amém, amados? Amém. 50. Ok. Ele fica 3 dias no seio da terra, você conta 3, vão faltar o quê? 47 dias. Ok, muito bem. Vocês estão bem de matemática. Eu também estou. Aleluia. Ok. Quando Jesus ressuscita, ele fica aqui 40 dias. Falando do que respeita o reino de Deus, ele apareceu a quase 500 pessoas. E ele se revelou a muitos, a começar os próprios discípulos. Ele foi se revelando a ele. Então eles estavam lá com as portas fechadas. De repente ele aparecia no meio deles. Ele já estava totalmente revestido de glória. Então não tinha mais nenhuma barreira, seja de tempo, de espaço, de física, não existia mais. Não existia mais nenhuma coisa que pudesse deter onde Jesus quisesse ir. Amém? Em qualquer lugar do planeta, ele já estava. Amém? Glória a Deus. Vocês imaginam o que vai acontecer aí daqui a pouco tempo. Glória a Deus. Vai acontecer. Aconteceu com Jesus, vai acontecer com a igreja. Mas não quero falar sobre isso. Não vou falar sobre isso. É uma coisa muito forte, Deus me deu há muitos anos atrás, até nasceu o livro aí, A Plena Unção, os 40 dias. Mas é o seguinte, então, 40 mais 3, 40 mais 3, 40 mais 3, muito bem, eu entendi que alguém tinha falado 46.
Mas como vocês estão bem de matemática, 43, e glória a Deus, vamos caminhar. Então, ele sobe, ele é assunto aos céus à vista dessas quase 500 pessoas lá do Monte das Oliveiras, onde ele vai voltar, justamente é sobre o Monte das Oliveiras, mas isso também é um outro assunto. E ali ele sobe à vista de todos, e para o dia de Pentecostes, iam faltar quantos dias? Depois que ele sobe, ele fala, ele renova esta promessa, esta palavra, quando estava com eles ali, falando com eles, no momento em que ele é assunto aos céus. Então, daquele dia, daquele momento que ele fala e é assunto aos céus, quantos dias iam faltar para o Pentecostes? 7. Vocês continuam bem de matemática. Então, alguns anos atrás, eu pensava que eram 10, mas são 7 dias. Então, eles não tiveram que esperar uma eternidade. 7 dias que eles ficaram lá orando, tal. Unanimemente oração, como fala a palavra lá no livro de Atos, no 14. Eles ficaram lá reunidos, esperando, porque Jesus tinha dito, era uma ordem de Jesus. Mas aí veio o revestimento de poder. No dia exatamente de Pentecostes. Desceu o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar de uma outra maneira. Eram eles mesmos. Mas de uma maneira muito eloquente, muito tomada pelo Espírito Santo. Foi tremendo o que aconteceu a partir de lá. Agora, Jesus, veja bem, no dia lá da festa dos tabernáculos, quando Jesus foi à festa, no meio da festa ele subiu, eram 7 dias, ele subiu lá no meio da festa, ficou sentadinho, olhando, observando, mas no último dia ele se levanta e começa a falar. E ali ele fala sobre o Espírito Santo, que está aqui em João 7, 46 e 47. João. Amém? Eu creio que vão ter coisas interessantes aqui no meio do caminho. Mas tudo está sendo interessante. Aliás, desculpa, João 7, 38 e 39. Eu falei 43, né? Não tem nada a ver. João 7, 38 e 39. Amém, amados? Glória a Deus. No último dia... Não, 38. Quem crê em mim, ele se levanta no último dia, 37, Jesus se pôs em pé e começou a falar, se alguém tem sede, vem a mim e beba, no 37. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Palavra, conhecimento divino, conhecimento alto. Eu vou dar. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele fez algo, ele deu um exemplo... como é que eu digo? Fugiu o termo. Rios de água viva fluirão do seu interior. Isto, olha agora no 39, isto ele dizia do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas no Antigo Testamento, quando falaram a respeito do Espírito Santo, aliás, quando falaram pelo Espírito Santo, aqueles profetas, Davi, Samuel e tantos profetas que falaram a respeito disso, é o seguinte, o Espírito Santo vinha só sobre eles, por um propósito determinado por Deus, para falar a Israel e falar acerca das coisas que haveriam de acontecer, falar a respeito de Cristo que haveria de vir. Sim, depois ele retornava, era só sobre 1, 2, 3 profetas e pessoas, o Espírito Santo não havia sido derramado. Amém? Tanto é uma coisa forte que lá, quando fala na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, que vai falando de cada pessoa, Jefté, Sansão, Gideão, Davi, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Abel, Noé, e vai falando de todos aqueles homens, ele diz assim, no final, que eles não alcançaram, mesmo sabendo, eles não alcançaram a promessa que seria sobre nós. Aleluia. Eles não viveram neste tempo.
Mas nós vivemos neste tempo, e eu vou dizer sem medo de ser feliz, sem medo de errar, nós estamos vivendo o melhor tempo da história da humanidade. Até por aquilo que temos, por aquilo que recebemos, ou quem não receber vai receber em nome de Jesus. E por aquilo que está sendo preparado por Deus para que recebamos e para que venhamos a agir neste poder até maior que vai ser ativado poderosamente na nossa vida. Amém, amados? Agora, tem muita gente que ministra errado, porque isso é uma coisa que precisa ser ministrado. Precisa, vocês vão ver algumas passagens que eu vou dizer aqui. Precisa. Mas como é que vai ser pregado se não há quem pregue? Fala lá em Romanos 10. Então, nós, como ministros, muitos aqui que são ministros, e mesmo que não sejam, porque hoje vamos saber de muitas coisas, precisam ministrar a respeito disso. Agora, muita gente pensa uma coisa errada. Quando eu criei em Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Não recebeu, não. Não vem com essa história, porque aqui eu te provo por A mais B e mais C. Não recebeu. Recebe quando é ministrado e é revestido. Quando é ministrado e é por imposição de mãos, como nós vamos ver aqui, amados. Não tem essa história. Isso aí, olha como tem muitos paradigmas que precisam ser quebrados. Como tem muitas coisas erradas que se ensinam de uma maneira errada. Você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, mas ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo. Mas pode receber a partir do momento que crê. Você não viu Jesus falando? Aquele que crê vai fluir rios de água viva. Ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber. Amém, amados? Amém. Então, não vem com essa historinha. Se alguém falar isso, está falando besteira. Porque precisa ser ministrado a respeito do Espírito Santo. E não precisa esperar. É logo depois que crê, recebe. Agora, olha só o que aconteceu, por exemplo, no dia que veio o Espírito Santo. Amém? Em Atos, capítulo 2. Por exemplo, eles ficaram estonteados quando veio o Espírito Santo. As pessoas que não sabiam o que estava acontecendo, era 9 horas da manhã e pensavam que eles estavam embriagados. Eles estão cheios de moço, estão cheios de vinho, estão embriagados. E aí, depois que eles falam, isso logo depois que eles falam em línguas, nas línguas das nações, não é que você tem que falar em língua de alguma nação, mas a evidência, aqui está em todos os textos que eu vou dizer para vocês, a evidência é falar em língua. É a evidência. Aqui não mostra outra evidência. A evidência é falar em língua. Eles tinham falado em línguas, porém, naquele momento que era necessário que assim fosse, que eles falassem nas línguas das nações que estavam ali em Jerusalém no momento em que chegou o Espírito Santo. Então, um falou em romano, outro falou em grego, outro falou em chinês, sei lá. Cada um falou na língua de cada nação que estava ali. Foi tremendo. E quando falaram isso, olha, eles estão cheios de moço, olha, eles, aí Pedro se levanta. Aí começou. Amém? Ele jamais poderia ter pregado da maneira como ele pregou se não tivesse revestido de poder. Mas ali ele começou a falar com tanta eloquência, com tanta propriedade, as coisas vieram no Espírito. E veja, eles tinham andado com Jesus por 3 anos e meio, hein? Mas jamais ele pregou assim. E aí ele começou a falar, e ele cita, no versículo 17, ele cita o profeta Joel, uma das promessas do Pai, amém? Uma das promessas do Pai, ele cita ali. Olha, foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, entende o que eu vou dizer? Quando ele cita o profeta Joel, ele está falando promessa que tinha sido feita e nos últimos dias, tá? Então, os últimos dias começaram ali. Fala também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2.
E os últimos dias falou por meio do seu Filho. Olha só que tremendo. Quando Jesus está lá na cruz, e ele fala no penúltimo brado, porque o último brado ele fala assim, a ti rendo o meu espírito, Pai. O último brado ele diz assim, está consumado. Tinha sido consumado uma era, a era de Israel. Porque eles não tinham crido, muito embora, veja bem, que eu vou falar, a salvação veio dos judeus, porque os primeiros que receberam o Espírito Santo foram revestidos, foram judeus. Tinham 120 judeus naquele lugar, e todos eles foram revestidos. Por isso que Jesus já tinha dito, aquela mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Parte de Jerusalém, cidade do grande rei, etc e tal. E veio de lá mesmo. Acontece que eles rejeitaram, não eles que foram batizados, e muitos judeus que vieram crer, mas a própria casta sacerdotal, ou a casta de doutores, escribas e fariseus, os que mais deveriam ter crido, rejeitaram, e uma grande parte rejeitou. Então, quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, termina aqui a era de Israel e começa a era da igreja. Oh! E a era da igreja efetivamente começou lá no dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo. Mas aí Pedro prega, olha, nós não estamos embriagados, se é a terceira hora do dia, ou 9 horas da manhã, como é que nós podemos estar embriagados? Mas isso que estão vendo é o que foi dito pelo profeta Joel, ele começa a pregar, falar do que tinha acontecido com Cristo, e aí eles ficam totalmente... eles ficam impactados com tudo aquilo, e ali no versículo 33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, está vendo como é? Do Pai. Então, essa promessa não foi de Jesus, foi do Pai. Diga, do Pai. Do Pai. Ok. Por isso que o Espírito Santo veio da parte do Pai. Jesus enviou. Porque o próprio Pai, a primeira pessoa para quem ele promete, foi Jesus. Foi o Filho. Glória a Deus. Do Espírito, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que então? O que aconteceu? Ele fala, é isto. Vocês não estão vendo? É isto que vocês estão vendo. Essa bagunça santa que vocês estão vendo. Essa coisa que, naturalmente olhando, é inacreditável, mas é o poder do alto. É isto. Vocês estão vendo isto? É isto aí. Aleluia. Então não duvide, é isto. E eles foram tocados, né? Uma grande parte lá foi tocada pelo poder lá do alto, e eles correram a Pedro. E no versículo 37, ouvindo isto, eles compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, no 38, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Aqui é o seguinte, que batismo é esse? Batismo nas águas? O batismo de Jesus é crer na morte sacrificial e redentora da cruz. É isso, amém? Amém. Entendam que é isto, não está falando de batismo nas águas, senão ele teria dito. E tá, seja batizado em nome de Jesus, porque o batismo do Espírito Santo independe do batismo nas águas. A partir da pessoa, quando a pessoa é atingida por uma palavra, uma mensagem, se rende a Cristo, falando, Senhor, o Senhor és meu Salvador, entra na minha vida, faça morada, eu creio no teu poder, no poder da cruz, da tua ressurreição, escreve meu nome no livro da vida. A partir dali, ele já pode ser batizado no Espírito Santo. Amém, amados? É esse o negócio. E aí, olha o que ele diz em seguida, batizado em nome de Cristo, para perdão de pecados, por isso que eu estou falando isso, que não é nas águas, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos, e todos os que estão longe, tantos quantos Deus, o Senhor Jesus chamar. O Senhor chamar. E é o seguinte, ali vai falar embaixo, no versículo 41. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Escute o que eu vou dizer.
3.000 almas, porque você viu o que ele falou lá. 3.000 almas foram batizadas no Espírito Santo. Está dito lá antes. Amém, amados? Não é fantástico? Não é espetacular isso? Então não vem dizer que você não precisa, porque precisa. Precisa ser revestido de poder. Porque aí você vai ver o que é uma manifestação da obra de Deus, da glória de Deus, do reino de Deus. É muito bom você ser capacitado mentalmente, intelectualmente, e você entender daquilo que você faz, naturalmente falando, lógico que é. Mas isso vai ser muito mais forte e poderoso se você for revestido de poder e tiver as ferramentas, as habilidades que o Senhor preparou para a sua vida. Vai ser tremendo. Amém? Esse é um fato. Agora, veja bem uma coisa. Eles começaram a pregar e começou a ver grandes coisas lá. Tremendo. Agora, é importante saber que Jesus falou várias vezes na caminhada que isso era necessário acontecer. Por exemplo, antes de nós irmos mais para frente, por exemplo, em João, ele falou em João 14, João 16, se você for ler tudo, você vai entender isto bem. Mas vamos lá em João, capítulo 16, o que ele diz a respeito do Espírito Santo. Amém? Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo, que é Deus, terceira pessoa da Trindade, é Deus. Aquele que foi revestido tem Deus nele, Deus, o próprio Deus, está dentro dele. Ok. Versículo 12 de João 16, ele diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O que o Pai tem é meu, por isso vos diz que há o Espírito Santo, ele está falando do Espírito Santo, que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. É o seguinte, lá, não sei quanto tempo é isso lá no céu, Deus está acima do tempo. Deus está acima do nosso tempo. Para ele não tem o nosso tempo. Mas Deus planejou o nosso tempo também. Cronologicamente. Ele programou o nosso tempo e se Deus assim permitir que Ele quiser, e eu vou estar orando a respeito disso, eu quero falar no domingo a respeito do tempo de Deus, o como que é esse tempo que tem se cumprido aqui na terra desde que Ele criou o homem. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, hein? Porque se você for olhar lá em... É melhor não misturar os assuntos, mas se você for olhar lá em Apocalipse capítulo 13, ele vai falar assim, o Cordeiro de Deus que foi morto na fundação do mundo. Vocês vão entender domingo, se Deus quiser, em nome de Deus. Ele quer. Ele quer. Amém? Então ele falou isso. O Espírito Santo recebeu de Jesus para que se cumprisse a promessa do Pai. Primeiro tinha que ser realizada a obra da redenção aqui, o Filho tinha que vir e realizar tudo que realizou, morrer na cruz, ressuscitar o terceiro dia, para que depois, quando ele fosse assunto, entrasse lá na glória, como os anjos cantam, portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. E o Rei da Glória entra vitorioso. Ali, imediatamente, ele começa a passar ao Espírito Santo toda a bagagem dele, todo o conhecimento de Cristo, toda a revelação do reino de Deus, Jesus passa ao Espírito Santo e aí se cumpre. Ele vai falar também João 14 e por aí vai. Mas, olha como é importante isso. De repente acontece uma perseguição em Jerusalém, muitos começam a sair de lá. E quando um deles sai, chamado Felipe, ele começa a pregar em Atos, capítulo 8. Você ia falar, já estou falando já. Ele sai pregando. E diz assim,
Versículo 5. Descendo Felipe à cidade de Samaria, pregava-lhe a Cristo as multidões. Atos 8, versículo 5. Por que eu não leio a apostila ainda? Porque é o seguinte, se eu dou a apostila, vocês vão ficar olhando a apostila e não vão prestar atenção no que eu estou falando. No que eu estivesse falando. Amém? Amém? Vocês entenderam? Não é que eu quero surrar vocês, não. Eu quero que vocês entendam. É isso que eu estou fazendo aqui. Porque Deus, mais do que eu, quer que todos vocês sejam poderosos. Vocês vão ver a diferença. Ok. E aqui, descendo Felipe à cidade de Samaria, vocês vão ver no começo do capítulo 8, que houve uma perseguição. Descendo Felipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia. Ele estava muito cheio das ferramentas do Espírito Santo. Imagina você lá no seu trabalho, cheio das ferramentas do Espírito Santo. Você vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo vai falar, não é isso, é aquilo outro que você tem que fazer. E de repente, vem uma multidão de clientes, de venda, sei lá o quê. E aí o chefe falou, mas quem é esse rapaz? Põe ele aqui como diretor. Põe o Roger aqui como diretor da UAL, diretor executivo. Olha, todos vocês vão estar debaixo dele. Deus faz isso, hein? Opa, pera um pouquinho, não fez com Daniel? Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente sempre será. Ele pode te exaltar onde quer que você esteja. Mas desde que você esteja revestido. Lógico, você vai ser outra pessoa. Como foi Pedro, foi uma outra pessoa. Ele era uma pessoa, foi outra pessoa. Amém? Conscientemente outra pessoa. Amém, irmão? Ok. As multidões criam, prestavam atenção no que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Aí teve um mágico lá que queria pagar para ter aquele poder, porque o cara ficou estonteado quando viu aquilo. Aí ele tomou uma dura de Pedro e tal, mas isso é uma outra coisa. Aí olha só. Versículo 13, vai. Creu até o próprio Simão, que sendo batizado, esse é o mágico lá que queria pagar. Mas olha só, no versículo 14, aqui que é importante para vocês entenderem. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Vão lá ver o que está acontecendo naquele lugar, porque nós estamos ouvindo falar muitas coisas do que está acontecendo lá. Amém? E aí o que aconteceu? Quando chegaram, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Não é porque eles tinham crido, por isso que eu estou provando, não é porque eles tinham crido que eles tinham recebido o Espírito Santo. Amém, amado? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados nas águas em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Não, aqui não foi nas águas, mas entendo o que está dizendo. Então lhes impuseram as mãos, né? E receberam o Espírito Santo. Todos os que tinham crido. Eles tinham visto as maravilhas, tinham visto sinais que Deus operava através de Felipe. Eles creram, se entregaram a Jesus, mas não tinham sido ministrados a respeito do Espírito Santo. Então Pedro e João chegaram lá e falaram, peraí, o que está acontecendo? Não receberam o Espírito Santo, então vamos orar. E aí eles receberam o Espírito Santo. Amém, irmãos? Não é fantástico isso? Aí que dá uma louca nesse Simão, que queria pagar dinheiro para receber aquilo que ele estava vendo. E Pedro dá-lhe uma tremenda dura, dizendo no versículo 20, Pedro, porém, disse, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende dessa tua iniquidade, e ora a Deus, talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração, porque vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Você acha que Pedro ia falar desse jeito, se não tivesse cheio do Espírito Santo? E não fosse discernir as coisas? Nós precisamos, amados. Para vocês entenderem a importância. Apolo era um homem eloquente, fervoroso, mestre, mas
era batizado no Espírito Santo. Por incrível que pareça. Então ele não podia chegar muito longe, ele ia até um certo ponto. Amados, vocês vão ver aí depois escrito. Não é porque uma igreja é cheia, é lotada, é abarrotada, que de fato a obra de Deus está sendo manifesta como Deus quer. De repente, não creem no poder de Deus, não creem no poder do Espírito Santo, e você vai olhar, ninguém lá é revestido de poder. Como é que pode ir? São palestras. Amado, não vem dizer que não, porque são palestras. Eu conheço muitas pessoas intelectuais, muitas pessoas eruditas mesmo, que pregam o evangelho, mas não são revestidas de poder, e tem muitos que falam um monte de abobrinha, porque estão sem as ferramentas do alto. Eu conheço muita gente, pessoas que eu conheço mesmo, pessoalmente. E aí? Como é que você fala? Ah, mas elas não creem. Não creem no que está claro aqui, amém, amado? Não creem numa coisa que está tão claríssima, tão evidente no poder da palavra. Agora, para te provar com o negócio de Apolo e outras pessoas, abre em Atos, capítulo 19. Depois nós vamos em Atos, capítulo 10, mas vamos em Atos, capítulo 19. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo a importância disso? Vocês estão entendendo, em nome de Jesus? Glória a Deus. Deus vai te levantar, rapaz. Sabe por quê? Você nem era para estar aqui. Nem era. E eu vou te dizer sem medo de errar. Não é que alguém me falou. Espírito Santo. Você ouviu muita coisa. Você ouviu muita coisa. Muita coisa que podia ter tirado do propósito, mas você falou, não, eu vou ficar lá. Lá é o meu lugar. Lá é os ribeiros de água onde eu recebo água, alimento. É lá que eu vou crescer. Você vai ver como Deus vai fazer a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor Espírito Santo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E ali no versículo 1 de Atos 19, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada anterior, chegou a Éfeso. Aí alguns discípulos, ele perguntou, aí achou alguns discípulos, e perguntou-lhes, recebestes vós, discípulos de quem? O tio, discípulos de quem? De Apolo. Alô? E perguntou-lhes, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Santo Deus. Tornou-lhes ele, em que fostes batizados? Então responderam, no batismo de João. Mas o próprio João Batista falou assim, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, batizará com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia. Paulo disse, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Os discípulos de Apolo não tinham recebido o Espírito Santo, porque o próprio Apolo não era batizado no Espírito Santo. Mas tudo bem, eu creio que depois foi. Longe, sem dúvida. Mas até então não é. Olha a importância. Paulo era a primeira coisa, na maioria dos lugares que ele foi, a primeira coisa das pessoas que já tinham crido, a primeira coisa que ele perguntava era, e aí? E aí, cadê o poder? Foram batizados no Espírito Santo? Não sabemos. Então vem cá, vou ministrar, e pá, eram batizados. E a evidência, amados, não vai dizer que não, a evidência está aqui, em línguas. Não tem outra evidência, se você procurar Bíblia de capa a capa, da primeira à última página, você não vai, ou seja, a partir da Nova Aliança, você não vai encontrar outra evidência, a não ser essa. Abre em Atos, capítulo 10.
Vai dar certo aqui o nosso horário, em nome de Jesus, apesar que tem ainda muitas coisas, mas tudo bem. Deus é bom. A gente sabe o que aconteceu lá, o Cornélio, um homem muito bom, que dava esmola, oferta, um homem que orava a Deus, e aí veio o anjo e falou, olha, as suas orações foram ouvidas, Deus se agradou do que você está fazendo. Agora é o seguinte, tem um homem lá chamado Pedro, manda lá buscá-lo, porque ele vai falar, ele vai pregar para vocês. E aí Pedro, que ainda era cismado, que a palavra não podia ser levada aos gentios, senão só aos judeus, ele toma uma chacoalhada de Deus, vê o lençol, Deus lhe dá uma experiência, ele fica em êxtase, antes do almoço lá, que ele ia almoçar, que eles estavam preparando, vem o lençol com répteis, quadrúpedes, um monte de coisa dentro do meio daquele lençol, e Deus fala para ele, Pedro, mata e come. Senhor, espera um pouquinho, nunca vou comer coisa imunda. Eles não comiam. Negócio lá que tinha pata rachada, não comia aquele negócio da tradição judaica, da lei, tarará. Não vou comer esses negócios. Não. E 3 vezes desceu o lençol para dar uma chacoalhada nele. Falou, não sei o quê. Mas aí vieram lá as pessoas chamá-lo. Olha, vai vir gente aí te chamar para você ir lá na casa do homem. E ele é romano, da corte italiana, como você vai ver no início do capítulo 10. Então, jamais passava pela mente de Pedro que ele pudesse pregar a outros povos a não ser os judeus. Mas ali, depois daquela chacoalhada, ele vai ter que ir lá, na casa de Cornélio. Aí ele vai e começa a pregar, fala de Jesus que ressuscitou, e vai falando o discurso de Pedro, porque no versículo 24, ele vai pregando, vai ministrando a palavra. E conforme ele vai ministrando a palavra, no versículo 44, chega aí então no versículo 44, olha aí, versículo 44. Dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. Uau! Porque eles já tinham crido, tio. Uau! E veio o poder do Espírito Santo. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, pois os que ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses? E também receberam como nós o Espírito Santo. Então mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Foi antes do batismo nas águas. Porque ele veio para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Amém, amados? Não é extraordinário isso, quando começa a ver essas coisas. Mas veja bem, a preponderância, a proeminência do Espírito Santo, a ponto de Paulo falar no livro de Coríntios, no 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 1, vamos ler lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Estou falando, o cara pode ser, porque Paulo era um cara erudito, tinha sido um cara erudito, conhecedor de muitas coisas. Acho que o cara que mais leu livros na época foi Paulo. Paulo era demais. Mas como um homem pode ser transformado? Aquele que queria matar cristãos, que respirava ameaças de morte, como diz lá em Atos capítulo 9, que foi buscar cartas dos sacerdotes para perseguir os cristãos e matar a muitos. Ele era um assassino de cristãos, amados. Epa! Então, eu estava até falando nisso outro dia, não sei se foi quinta. O cara lá, o Maduro, não é assassino de cristãos? E talvez muitos cristãos orem para Deus pesar a mão e destruir o cara. E Paulo? Não era um assassino? Ele ia matar muitos cristãos, ele já tinha matado. Ele consentiu com a morte de Estevão, tanto é que as vestes de Estevão, depois que ele foi apedrejado, foram
lançadas aos pés de Saulo até então, depois que foi Paulo. E Deus dá um choque nele. Pá! Porque Deus queria Paulo. Deus queria salvar Paulo. Você pensa, a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 4, que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, não importa se é o maduro, se é o verde, se é o maduro, se é o cor-de-rosa, Deus quer salvar. Deus quer salvar o Kim Jong-un. Pô, mas o cara é pior que o capeta. E daí? Deus quer salvar o cara. Por incrível que pareça, não ore para Deus destruir. Porque Deus não se agrada desse tipo de oração, já que ali você vê o pensamento de Deus como é. É contrário aos pensamentos humanos, macabros, pensamentos de assassinato, de morte. O pensamento de Deus é para salvação, para libertação, para cura, porque Deus ama. Então, quando você orar pela Coreia do Norte, ora para Deus salvar aquele homem. Já pensou se Deus salva aquele homem? Porque muita gente orou. Meu, aquele homem abre todas as fronteiras, as portas. Entra aqui, todos os cristãos. Meu, vai ser a maior bênção da história da humanidade, porque hoje é o país mais fechado da Terra. Amém? Agora, quem é revestido do Espírito Santo tem esses pensamentos. Não tem pensamentos de ira. Você pode até se irar, mas não pode passar daquele momento. Irai-vos, mas não pequeis. E não, aí diz em seguida, né? Só que muita gente não leu em seguida. Lê só aquilo que interessa. Então eu posso ficar irado. Eu vou matar o gato da vizinha. Eu vou pôr fogo no rabo dele. Eu posso tirar, essa vizinha está cheia de gato que me atormenta. Uma vizinha lá em casa que tinha 48 gatos. 48 porque nós contamos um dia. Eu falei, Deus, como é que é esse negócio? Eu fui orar? Mas não fui orar para matar gato. Não foi para exterminar. Você está exagerando. Mas eu caí dentro da piscina, com o celular, carteira, sei lá mais o quê. Isso naquele tempo que o celular não era a prova d'água, hoje é. Mas tudo bem. Sei que a gente amava aquela mulher, ela levava comida para ela muitas vezes. Amém? Estou falando a verdade, ela levava comida. Eles pensam que eu proibia ela de levar. Não leva, porque ela vai dar para os gatos. Não, mas ela levava comida para a mulher. E ela chegou a visitar a dona Tânia? Não, lá quando ela foi hospitalizada. E ela, olha, ela falou para a irmã, né, conversou muito com a irmã, e foi uma benção. Até eu fiquei assim, puxa. Mas tudo bem, acabou os gatos. Amém, querido? Mas me diga uma coisa, por que eu estava falando de gato? Da ira. É da ira. Talvez vocês me tiram do sério. Depois você fala, o apóstolo é muito sério. Não sou sério. Só um pouco. Agora é o seguinte. Irai-vos, mas não pequeis, mas diz em seguida. Não coloque o sol sobre a vossa ira, meu. Você pode tirar no momento, mas logo em seguida você vai lá e, opa, peraí, peço perdão, então, meu Deus. Até Jesus tirou. Pegou o chicote e mandou bala naqueles caras. Os cambistas, derrubou as mesas, e uma ira santa. Tanto é que acabou a chicotada, e depois começou a curar. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele não deixou o sol sobre a ira. Amém, amado? Aleluia. Se você é revestido com poder, você não vai permitir isso. Mas vamos lá. Pois, versículo 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra, veja, ele já tinha falado aqui no versículo 1. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Aleluia! Um homem culto como ele era, olha como ele falava.
Santo Deus. Ele conhecia, ele era mais erudito que todos nós juntos, para você entender. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Agora, amados, eu não posso entender que essas palestras possam resolver algum problema. De jeito nenhum. Me desculpe. Porque as pessoas saem, entram de um jeito, saem do mesmo jeito. Eu não estou querendo ficar contra ninguém, não estou falando nomes, não estou falando nome de igreja nenhuma, de pastor nenhum, não estou falando isso. Mas eu estou falando o que é um fato e o que eu conheço. Amém, amados? Amém. Porque 12 homens mudaram a história da humanidade. Aleluia. Ah, tudo bem, tinham 120, que sejam. Porque muitos lá foram usados tremendamente por Deus depois daquele dia, quando foram revestidos de poder. E o evangelho, por causa disso, chegou em todas as nações. Está chegando com poder em todas as nações da terra. Por isso que eu creio mesmo, veementemente, que há algo preparado para este tempo, porque diz lá na palavra, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, há uma revelação preparada para se manifestar no último tempo. Aleluia. Ah, mas há o último tempo, então foi o Espírito Santo que veio, é o Espírito Santo, vai vir do Espírito Santo, mas é algo preparado para agora, algo muito grande, que vai se manifestar, porque Jesus mesmo falou, quando estava descendo do Monte da Transfiguração, sim, Elias virá e restaurará todas as coisas. Quando veio João Batista no poder de Elias, não restaurou todas as coisas, porque nem milagre ele fez. Não estou falando mal disso. Ele preparou o caminho para Jesus. Mas não foi o tempo da restauração de tudo. Vai ser o tempo, porque há uma medida, que é a terceira medida, que Jesus fala da parábola do reino de Deus, que a mulher que tomou fermento colocou em 3 medidas de farinha. Há uma terceira medida, que vai levedar tudo. E levedar tudo vai restaurar tudo. Amém, amados? Mas precisa estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. E Paulo fala que é poder. O reino de Deus é manifesto com poder. Onde está isso? 1 Tessalonicenses 2, se não me engano. Deixa eu ver aqui agora. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, eu creio. Capítulo 1. Aleluia. Porque, versículo 5, não precisa olhar. Glória a Deus, hein, Jesus? Vou continuar tomando crila. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Então, aqui eu já falei de prioridade, mas vou falar de uma outra coisa. Versículo 5. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Ok? Ok ou não ok? Mas também em poder e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. O reino, o Evangelho do Reino manifesto com poder e com o Espírito Santo. Vocês missionários já sabem. As maiores ferramentas do céu podem estar em cada um de nós, porque elas estão disponíveis. É uma questão de querer. Eu quero, e pronto. E é interessante que Deus quer que vocês querem. Vocês queiram. Deus quer. É verdade. Se Deus não quisesse, e Jesus falou antes, ele falou, olha, se pedir o Espírito Santo, o Pai vai dar. Não é tremendo isso? Aleluia. Agora, olha só como é necessário, é uma das coisas que fazem parte da necessidade em Atos capítulo 1, Atos capítulo 6, a partir do versículo 13, olha o que aconteceu lá no início da igreja, quando estava lá, as coisas precisavam ser organizadas, mas olha, quais as pessoas que foram chamadas para organizar. Precisa de organização, tá? Amém? Uma igreja precisa ter ordem, precisa ter organização, precisa ter uma nomenclatura, precisa ter regras, precisa ter tudo isso. Mas, todavia, entretanto, contudo, versículo 3,
Escolhei, irmãos, olha, quando precisamos chamar pessoas para organizar esse negócio, nós não podemos, o nosso negócio é palavra e oração, ok, os apóstolos. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, Deus Santo, Todo-Poderoso, e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio ser diácono. É um importante negócio. Aleluia. Porque você poderá ser um grande superintendente do reino. Não vai pensar, é que não é hora de lavar roupa. Senão é lavar uma montanha de roupa aqui. Senão é lavar uma montanha de roupa. Agora não é hora. Meu Deus! Eu posso ficar irado, tá? Eu já provei para vocês. Mas acerto em seguida. Amém, amados? Deus é tremendo. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amados, tem muitas coisas que querem me tirar do sério. Eu falo para ela, para, não faça isso. Eu quero ir lá para o interior da China para pregar lá para um chinês que está me esperando. Olha, marcou a hora, está me esperando, preciso ir lá agora. Vamos supor. Estou exagerando, mas é isso. E às vezes tem que tratar de picuinha. Picuinha do tamanho de uma formiguinha. Não dá. Pessoas que falam sem reverência. Sabe por quê? Eu creio que não estão revestidos com o poder do Espírito Santo. Pessoas que falam da gente aqui. Amados, sem o mínimo temor. Eu não estou achando ruim, você está falando de Deus. Você não, alguém que fala aí. Está falando dele. Porque quem me constituiu aqui foi ele. Amém. Foi o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E que enviou o Espírito Santo. Então, vamos lá, queridos. Não é hora de lavar roupa. Este parecer contentou a toda a multidão. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau e Prosélio de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos e esses orando e impuseram as mãos. Tá, agora vocês são superintendentes do reino. Diáconos, superintendentes. Diácono é ser superintendente. É um importante negócio que nós estamos vendo aqui. Mas com o quesito, homens cheios do Espírito Santo. Eita nós! Aleluia! Agora, uma coisa. Amados, você vai achar milhares de passagens que falam do poder do Espírito Santo. E uma das coisas que fala, depois que crê, foi selado. Onde que fala isso? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nós vamos em Gálatas também. Amém? E também, nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amados, que mais eu preciso falar? O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Olha a importância disso. Olha a importância. Ele é selo e penhor. Amém? Diga selo e penhor. Selo e penhor. Glória a Deus. Aleluia. Charamantrabassuri. Gálatas 3,14. Ele, olha como uma coisa que estava prometida há muito tempo, ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito.
Aleluia! 2 Coríntios 1:22. Lama suricanta labrachari andarabastreia. Aleluia. O qual, também é do selo do penhor, o qual, eu estou duas coisas só para ficar bem firmado no teu coração, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém, amados? Posso dizer também, talvez, em Colossenses 3,15, será que está isso? Colossenses 3,15, eu creio que está. Não é Colossenses 3,15, mas aqui eu falei já da evidência, certo? Eu já citei várias passagens, isso aí não vou falar, mas eu quero falar mais sobre o poder. Amém? Diga poder. Poder. Não é poder da carne, é poder do Espírito. Romanos 15:19. Tem muitas coisas. Oi? Romanos 15:19. Não posso esquecer de falar umas coisas aqui. Mas glória a Deus, aleluia, que você está bem quietinho, ouvindo, querendo receber, e vai mudar muita coisa na sua vida. Pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém, arredores até Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Mas como ele pregava? Com sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo. Amados, no Espírito Santo está todo o pacote redentivo, está todo o pacote de Cristo, de propriedade, de penhor, de conhecimento, de herança, está todo no Espírito Santo e está também todas as ferramentas que são necessárias e precisam ser evidenciadas, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Se você for ler lá, você vai ver os dons do Espírito Santo. Lê todo o capítulo 12, não agora, mas em casa, você vai ver que ali está todo o pacote de ferramenta que Deus nos enviou. Mas a falta tem que fazer na universidade, um curso, ficar 214 dias em jejum para receber. Não! Para! Não, já foi enviado. Não estou estando em posição de mão. Porque eu estou ministrando a respeito do Espírito Santo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. E mais, só para confirmar, Efésios 3,16. Do poder do Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus. Aleluia. Depois eu vou falar sobre não negligenciar este poder. Glória a Deus. Eu falei o quê? Efésios o quê? É isso mesmo. Parabéns. Você está ligado? Isso é importante. Eu também não estou pedindo para pular, porque senão não vão absorver, precisa ser absorvido. Glória a Deus. Ok. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amados, ok, muito bem dito isso aqui, que me lembrou de uma coisa. A gente fala, está lá em 2 Coríntios 4,16, se não me engano, e está lá mesmo. Vamos na mosca. 2 Coríntios 4,16, o que diz lá, às vezes eu cito em muitas mensagens, que diz assim, por isso não desfalecemos. Agora vocês vão entender muito bem esse negócio, porque é importante isso. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que se corrompe. Corrompe não é que você está na corrupção lá em Brasília, lá em uma estatal. Não, não é isso. Não é isso. Porque o homem exterior, essa carne, ela vai envelhecendo. Ela vai se tornando fraca, ela vai morrendo a cada dia. Naturalmente falando. Amém, amados? Amém. Muito bem.
Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Muitos já citaram isso, muitos já falaram isso por aí, em pregações, nós falamos isso. Olha, o homem interior se renova cada dia. Mas se não tem o Espírito Santo lá dentro, como é que vai se renovar? Eu lhe pergunto. Por isso que muita gente é difícil. Muita gente não tem, às vezes, alegria. Porque quem está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ela está sendo renovada. Não importa se vem, por os dias maus vem, né? É uma coisa normal que aconteça, as aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Por isso que vocês têm o Espírito Santo, porque ele venceu e pôde enviar da parte do Pai, o Espírito Santo, e cumprir a promessa do Pai, e ele está aqui. E por isso que, apesar de tantas coisas que nos acontecem, e de tantas desgraças que vemos por aí, eu vi um negócio, eu nem devia ter ligado o bendito rádio. Bendito. Porque você pode ouvir muitas coisas boas. Não é? Que por isso que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Que um pai e o filho dentista e o pai, foram chamar a atenção de dois pichadores que estavam pichando o muro da casa deles. Não faça isso, está pichando o nosso muro. Por que você está fazendo isso? Os caras pegaram, deram uma surra no dentista e no pai. Mataram o dentista, de tanto que ele apanhou. E o pai teve que amputar o braço. Agora, amados, peraí, eu não quero estar aqui falando de desgraça, mas quantas desgraças estão acontecendo? E nós não estamos fazendo frente. Porque nós estamos acomodados, vindo aqui, ouvindo a palavra, e muitas coisas reveladas por Deus, para que você possa usar, ouvir a palavra e praticar, e não seja só ouvinte, mas praticante. Jesus falou isso. E muitas vezes nós estamos acomodados demais, e as coisas estão correndo solta, e a igreja que tem que fazer frente a estas coisas, que tem que manifestar o reino de Deus, a igreja não é o reino de Deus, é a agência do reino de Deus, amém, amados? Porque quem manifesta o reino de Deus é a igreja. Somos nós, mas cheios do Espírito Santo, e muita desgraça está acontecendo por aí. Por aí nós estamos aqui quietinhos, acomodados, só pensando em nós mesmos. Não é possível isso. Não é possível. Não queria falar nisso, mas quando teve cá nos Emirados, no domingo, eu preguei 3 vezes já. Tremendo, por quê? Por quê? Por causa do Espírito Santo. Eu estava revestida de poder. Amém, amado? Uma sabedoria. Ela pregava com simplicidade, porque era uma pessoa simples. Então o Espírito Santo vai lhe dar toda a ferramenta estratégica para você pregar e ministrar fácil.
para cada tipo de pessoa, de raça, de povo, de tribo, de língua. Amém, amados? Amém, Azevedo? Deus está te dando novas habilidades a partir de hoje, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então está aqui uma coisa bem explícita. Não negligencie esse poder. Hebreus 2, 3 e 4. Não negligenciar. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Agora, versículo 4, você pensa que é só isso. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade. Está vendo a importância? Não podemos negligenciar isso. Hebreus 3, 7 e 8 também fala, glória a Deus, assim como diz o Espírito Santo. Lá em Antioquia, na igreja de Antioquia, que está lá em Atos, capítulo 13, quando eles vão enviar os primeiros missionários, ou embaixadores, eu não gosto de falar missionários, mas embaixadores, porque são os verdadeiros embaixadores, são esses que vão levar o evangelho, o reino de Deus a muitas nações. Amém, amados? Quando separaram, diz lá, e disse o Espírito Santo, me separe a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Barbaridade. E depois eles foram orar e jejuar de novo. Primeiro jejuar e orar, o Espírito Santo falou isso. Depois foram jejuar de novo, e aí também de novo. E diz o Espírito Santo, envia Paulo e Barnabé. Foi tudo pelo Espírito Santo. Não foi a elucubração humana que fez isso. Não foi a mente humana que fez isso. Foi o Espírito Santo que tinha liberdade para fazer e falar, porque é evidente que eles estavam cheios do Espírito Santo. Amém, amados? Hebreus 6,4. É tão proeminente, tão importante isso que vocês não querem imaginar. Olha o versículo 4 de Atos, de Hebreus, capítulo 6, melhor. É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Ele vai falando lá depois, é impossível que se já fizeram, já participam de tudo isso, provaram a boa palavra, etc. E tal, os poderes do mundo vindouro. Porque isso que temos, o poder do Espírito Santo, presta atenção, olha aqui para mim, todos. Isso são poderes do mundo vindouro. Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão inteligente, tão sábio, que te ama tanto, que ele já pegou os poderes do mundo vindouro e deu para você. Pum, toma. É meu. O Espírito Santo veio de mim. Toma. Agora, pasme. Poderes do mundo vindouro, nós vamos estar com esses poderes muito mais aperfeiçoados, enfatizados, eloquentes na nossa vida no milênio. Porque é poderes do mundo vindouro. Nós vamos reinar com tudo isso que já temos, mas só que vai ser muito mais denso, muito mais intenso na nossa vida. Nós vamos chegar em qualquer nação, porque nós vamos reinar com Cristo, amém? Pastor, fala das coisas do presente, mas isso é do presente, porque isso é uma coisa que você já tem. Só que muitos de nós não damos importância, mas você precisa dar importância a partir de hoje, amém? Porque o preço para nós recebermos o Espírito Santo foi altíssimo. Foi eminentemente altíssimo. Para que nós tivéssemos essa dádiva, o dom perfeito, a boa dádiva vem descendo do Pai das luzes, que foi o Pai, né? Promessa do Pai. Em quem não há sombra de mudança nem variação. Deus não muda com relação ao amor que Ele tem por você. Deus não muda com relação àquilo que Ele deu para você. Diz que os dons, o caráter e a vocação de Deus, os dons, são irrevogáveis. Por que irrevogáveis? Nunca Ele vai tirar. Nunca. Porque vai fazer parte do nosso reinado com Cristo. Só que, se você for pensar muito bem, isso por que já deu, são poderes do mundo vindouro? Porque Ele já quer que você reine com Ele. Nós somos chamados para governar, amados. Entenda isso, está desde o começo da Bíblia.
a Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre peixes, animais, sobre toda a terra. Fomos chamados para governar ou não? Então depois você lê Salmos capítulo 8, de versículos 3 a 6, você vai falar, quando olha o céu, o salmista está falando, quando olha os céus, a lua, as estrelas, obra dos teus dedos, o que é o homem para que tu o visites? No entanto, um pouco menor do que Deus o fizeste, de honra, de glória e coroado, e colocaste toda a obra das tuas mãos sobre o domínio debaixo dos seus pés. Somos chamados para governar ou não? Então, amados, vamos parar de anedota, vamos governar. Vamos governar nossa casa, vamos governar essa nação, vamos governar essa terra, vamos manifestar o poder de Deus, que precisa entrar em todos os lugares. Mas como que nós vamos governar se não somos revestidos pelo Espírito Santo? Que é coisa lá do céu, que está aqui, poderes do mundo vindouro. E o que está dizendo aqui para nós não negligenciarmos. Porque ele vai dizendo, e depois caíram, recebeu tudo isso, no versículo 6, receberam tudo isso, e depois caíram. É impossível, que fala no começo, que sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo ao vitupério. Amém. O Espírito Santo é a revelação do céu. 1 Coríntios 2:10. Falei meio-dia. Não, tem que acabar um pouco. Né, amados? Glória a Deus. Então, tem ar aí, está alguém com calor? Calor do Espírito Santo. Mas vocês estão mentindo para mim. 1 Coríntios 2:10, eu falei. É isso mesmo, eu não preciso lá, mas tudo bem. É o seguinte, lá diz assim, o que o olho não viu, o ouvido não viu, no versículo 9. O que o olho não viu, o ouvido não viu, que jamais subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam, mas Deus nolas revelou pelo Espírito, que sonda a profundeza de Deus. Imagina, pensa comigo, o Espírito Santo sonda lá, na mente de Deus, ele sonda, porque ele veio da parte do Pai, ele sonda a profundidade da mente do Pai e nos revela. Mas se a tua mente é carnal, como é que ele vai revelar? Se você está absorto com outras coisas, está estonteado com tantas coisas desse mundo podre, como é que ele vai revelar? Você não, né? Os que não vieram. Amém, queridos? Revelação, então ele é revelação. Efésios 3:5, ele é revelação. Ele é revelação, ele traz a revelação celestial. Aleluia. Glória a Deus. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens. Como agora, lá não foi, lá na antiga aliança, não foi. Para que o Moisés tivesse 70 conselheiros, Deus pegou do Espírito que estava em Moisés não estava dentro, que ainda não era, pegou dele sobre Moisés e distribuiu para 70. Diz que naquele dia eles profetizaram, naquele dia, depois não mais. Ele tirou de Moisés, que não tinha vindo, tirou sobre Moisés e repartiu entre 70 para que eles fossem ajudar Moisés. Mas o que está dizendo, não foi manifestado aos filhos, como agora foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. É só para apóstolo e profeta. Então vai dormir mais cedo hoje, tá? Para todos os que querem. Todos os que querem, porque eu digo, vou repetir isso aqui, todos nós estamos em missão. Já pensou se está trabalhando lá, de repente o Espírito Santo fala, vai lá, fala para aquele homem que está do outro lado da rua, parece que está desconsolado, vai lá e diga para ele isto. Aí você vai lá e diz. E no momento que ele diz, ele começa a chorar e desaba e se volta para o Senhor e se reconcilia com Deus. Já pensou? Uma alma que Deus queria resgatar. É assim que ele faz.
Porque ele é revelação, ele é testificação também, Hebreus 10:15. Falando tanto do Espírito Santo que você vai andar no ar hoje, em nome de Jesus. Amém, amados? Você vai ver o que vai ser, porque esses macumbeiros, feiticeiros, ou eles se convertem, ou sinto muito. Mas eu quero que eles se convertam, porque essa é a maior vergonha para o diabo. Amém, queridos? Hebreus 10:15, o Espírito Santo também nola testificação, nola testifica, primeiro diz e vai falando. O Espírito Santo testifica em nosso espírito, por isso que você precisa ser revestido. Testifica que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Amém, amados? Amém. Romanos 8,16, estou falando de testificação, hein, tio? Romanos 8,16. Glória a Deus! Eu queria fazer esse seminário, como eu queria. Que era Deus que queria, não era eu. Deus que queria. Amém? Amém. Olha aqui. O mesmo Espírito, eu estou falando, está aqui escrito. O mesmo Espírito, eu não devia falar, já falei, mas vou falar. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, aí vem minúsculo, porque é o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Aleluia. Ele é o intercessor, aí Romanos 8:26. Porque muitas vezes não oramos como convém. Todas as vezes que eu vou orar, eu falo assim, Espírito Santo, me envolva em ti, Espírito Santo, para que eu ore como preciso orar. Eu quero estar envolvido, Espírito Santo, me ajuda agora. E aí, amados, vou orando, daqui a pouco, disparo, não paro mais, vou orando, vou falando com Deus, Meu, é tão gostoso isso, porque quando pega no breu, como eu costumo dizer, o que é pegar no breu? Quando você vai soltar o balão, não vai fazer isso, não é proibido agora. Mas quando eu era criança, eu tinha 8 aninhos, 10 aninhos, 12 aninhos, 14 aninhos, 15 aninhos, 16 aninhos, 17 aninhos. Eu ia lá, soltar balão. Eu ia, não era convertido. Eu ia lá e fazia tocha bonitinho, aprendi a fazer com os caras, uns marmanjos. Eu aprendi a fazer. Aí eu via que ele punha breu. Olha, vamos comprar breu lá na vendinha do seu João. Comprava lá o breu, e macetava o breu, espedaçava, esmigalhava o breu e punha lá no meio da tocha. Aí passava parafina ainda na tocha, fazia um tochaço. Então, estava lá pegando, todo mundo segurando o balãozaço. Balão de 415 folhas. Precisava chamar guincho para segurar, mas tudo bem. Aí estava na tocha. Opa, não solta ainda, hein? Deixa eu pegar no breu. A hora que pegava no breu, você soltava. Ia embora. Agora você sabe o que é pegar no breu. Então nunca mais me pergunte o que é pegar no breu. Hã? No escuro? No breu? Breu de escuro. Não, breu é um negócio de cor de mel. Não é, pastor Ronaldo? Não tem a cor de mel? Ele sabe. Ele já teve 15 anos. E é um negócio cor de mel que você macetava, eu não vou explicar, porque senão vai querer soltar balão, e eu não vou gostar, e Deus muito menos. Amém, amados? Então é isso. Agora, você precisa pegar no breu. E pegar no breu é ser cheio do Espírito Santo. Aí quero ver o diabo querer te fazer frente. O que está acontecendo hoje, sabe o que é? O diabo está intimidando muita gente. De repente, tudo desanimado, pela igreja. E a palavra diz assim, é errado não congregar. Já pensou, Jesus volta, o cara não está congregando? Não, mas não é dia de ir na igreja, como é que eu vou estar congregando e Jesus volta? Não, mas você está conectado lá, você está sempre lá, você participa da ceia, você está lá, participa dos encontros, você vem nos cultos, ouve a palavra. Ele vai ver que você congrega, que você está conectado, que nem o corpo, igual as juntas e medulas, você está lá, ligadinho. O sangue de Jesus está correndo lá. Amém, amados? Amém. Aleluia. Então, ele é o dirigente. Romanos 8,14. Porque todos os que são... tudo ali pertinho, glória a Deus, é sorte sua.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São guiados. Ele veio para guiar-nos, para governar-nos, para nos conduzir-nos debaixo do seu governo. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, porque é governada pelo Espírito Santo. Se você procurar ver depois lá no Google, você procure ver a história das Ilhas Fiji. Era um lugar, uma nação de macumba, de feitiçaria, de maçonaria, de satanismo, de sacrifício de crianças, homens, animais. Era uma coisa terrível o que o diabo fazia lá. Uma nação miserável, que estava na pobreza, estava na bancarrota. Aí algumas pessoas começaram a se converter, pessoas começaram a ir lá pregar e começou, e o Espírito Santo incendiou. E começou, as igrejas foram levantadas, e hoje é uma nação próspera. Aleluia! Aplaudam Jesus. Obrigado. Aleluia! Ele santifica, Romanos 1,4. Olha tudo que ele faz. E foi declarado Filho de Deus com poder pelo Espírito da santificação. O aparato, ele tem um aparato do Espírito Santo, que eu já falei aqui, fica lá em 1 Coríntios 12, de 7 a 11, marca aí, depois você lê. Amém, amados? Nós não vamos ter tempo de estudo. Ele renova o homem interior, eu já falei também, está em 2 Coríntios aqui, Ana, cadê a Ana? Ana, por que você não está aqui? Hã? Fala para ela pôr aqui, que na apostila é 2ª, não 1 Coríntios. Olha como o Espírito Santo faz você ficar ligado. Dá uma caneta. É 2ª, você vai pôr lá, tá bom? Amém? 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, que ele renova o homem interior. 2 Coríntios 4,16. Amém, amados? Ok. Aleluia! Louvado seja o nome do Deus vivo. Glória a Deus. Eu já falei tudo. Mas tem muito mais coisa. É necessário, queridos, é necessário acontecer em todos os lugares. Porque vocês são pessoas, nós somos pessoas que temos a representatividade de Cristo em nós. Nós o representamos. Porque estamos nele. A maior obra da história da humanidade, que estava oculto, estava escondido, que Deus já tinha preparado, foi que Cristo ia ser multiplicado. E Cristo está em todos. Mas uma coisa, precisa estar revestido de poder. Porque o Espírito Santo recebeu o que é de Cristo. Amém, amados? Amém. Éder, toca um pouco de viola. Foi muito bom, né? Eu estou sendo renovado. Porque quando você fala, você começa a ser renovado. Por isso que a palavra fala de glória em glória. De glória em glória. Mas se não está revestido de poder, como é que vai estar de glória em glória? Por isso que tem muita gente que só olha para a desgraça. Agora deixa eu falar uma coisa que eu coloquei aqui, depois você vai ler. Amém? Mas quem ainda não foi revestido e quem ainda não foi renovado, fica de pé no seu lugar e nós vamos encher isso aqui se for preciso. Amém? Quem ainda não foi revestido de poder, batizado no Espírito. Vem aqui. Um dia fizeram esse mesmo apelo e eu fui lá. Falei, quero! Aleluia!
para mim aqui, não se disperse. Eu só vou dizer isso aqui, não fica bravo comigo. Mas você tem o Espírito Santo, você não vai ficar bravo. Amém? De tudo que foi visto, é imprescindível, isso aqui eu escrevi, é imprescindível ser revestido pelo Espírito Santo. Pois não é possível sermos mais do que vencedores sem o Espírito Santo. O mundo está necessitando de ver uma igreja poderosa. Não adianta nós brincarmos de igreja e não sermos uma igreja poderosa. Sabe por quê? Uma denominação pode ser grande numericamente, mas se não for revestida pelo Espírito Santo, ela não pode fazer frente a tantas desgraças que existem no mundo. E ao forte avanço do poder das trevas. Exemplo, são realizados a cada ano, ilegal isso, 55.700.000 abortos por ano no mundo. Reflete comigo aqui. 55 milhões de assassinatos que se tornam sacrifícios a Satanás. Por isso você vê o poder das trevas por aí se intensificando. Mas eu creio, amados, eu creio que um povo cheio do Espírito Santo pode fazer frente a isso. E pode mudar a história de nações. Amém, amados? No Brasil, são 550 mil abortos por ano. 50 mil por dia. Ou 40 mil, não sei. Ou por mês. Nos Estados Unidos da América, 1.500.000 mulheres são traficadas. Existe uma indústria, que é a indústria do tráfico de mulheres. Isso é uma coisa talvez que nem muitas pessoas saibam disso. Mas eu assisti um filme sobre isso, amado, eu fiquei com o coração arrebentado de ver. Arrebentado, porque como? Aconteceu alguma coisa, Deus. Aí eu peço perdão a Deus, Senhor, não é alguma coisa, porque você não faz alguma coisa, o Senhor faz grandes coisas. 1.500.000 mulheres são traficadas por ano no mundo. 21 milhões de mulheres são traficadas por ano. A indústria do tráfico de mulheres arrecada por ano 150 bilhões de dólares. Isso eu vi num documentário. Muitos foram revestidos de poder, mas conforme foram caminhando, deixaram que outras coisas pertencentes a essa vida tomassem lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo é cavalheiro. Ele chega com poder, mas sai imperceptivelmente quando começam a deixá-lo de lado. Você pode fazer uma grande diferença onde você trabalha quando está cheio do Espírito Santo. Sua vida pode ser um grande exponencial em seu empreendimento. Ser empreendedor cheio do Espírito Santo lhe dará um enorme subsídio em todas as áreas de atuação, escola, negócio, ministério, família, em qualquer área da sociedade, sobretudo na pregação do Evangelho da Paz. Aliás, o reino de Deus, debaixo desse poder, trará grandiosos resultados e o Senhor Jesus será glorificado. Amém? Então, amados, não tenham medo de ser feliz. Quem não foi batizado, vem aqui. E quem quer ser renovado, vem aqui, em nome de Jesus.